Joel capítulo 2, a partir do versículo de número 12. O povo de Israel, o povo de Deus, peregrinou muitos anos, e nas suas peregrinações eles estavam indo rumo à terra prometida. Terra prometida, muito desejada por eles, e chegou o tempo em que eles entraram na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra das delícias, a terra da produtividade. Entraram. No entanto, depois que eles entraram, muitas coisas aconteceram, prevaricaram, transgrediram as leis de Deus, e aí sentiram o peso da mão do Senhor. Deus levantou muitos profetas para que eles voltassem para Deus. O livro que nós lemos do profeta Joel vai nos falar que esse povo, agora então aqui no caso de Judá, foram surpreendidos por uma grande invasão de gafanhotos. Eles foram surpreendidos por a invasão de gafanhotos. Os gafanhotos invadiram a terra de Judá, e aos milhares, foi aos milhares. E aquela grande invasão de gafanhotos destruiu tudo que era verde, destruiu todas as plantações, destruiu todos a lavoura daquele povo. E esses gafanhotos causou um estrago muito grande na economia do país, do povo de Judá, porque agora eles não tinham mais alimento, agora o gado já não tinha mais pastos, estavam sem pasto, os gados estavam perecendo, havia uma grande sequidão naquela região. E como que se não bastasse tudo isso, houve uma seca muito grande. A falta de chuva fez com que virasse um deserto muito grande. Com isso, houve muitos incêndios, ocorreram incêndios. Então o cenário era de destruição. O povo estava completamente destruído, a sua vegetação, a sua alimentação. O culto foi corrompido, ou seja, foi comprometido, porque os elementos que precisavam para o culto também estavam agora faltando. Então estava instalado ali uma crise econômica no país, estava instalado ali uma crise social, uma crise física, porque agora estava um povo desnutrido, o povo estava sem alimentação, a água também estava racionada, e o pouco que tinha estava poluída. A situação era precária do povo de Judá. Esse povo estava vivendo essa praga de gafanhoto, que aos milhares entrava, destruía toda a plantação, entrava nas casas, fazia uma enorme destruição por onde eles passavam. O profeta diz no capítulo 1 que 4 tipos de gafanhoto, ou alguns chegam a dizer que é 4 tipos de gafanhoto, outros dizem que eram 4 espécies do mesmo gafanhoto. A verdade é que eles estavam presentes naquele lugar. Aonde eles andavam, o gafanhoto estava destruindo. Era uma nuvem de milhares de gafanhotos. Uma nuvem de milhares de gafanhotos, que chega o profeta a dizer que era algo que até escurecia o ambiente. A situação era uma situação trágica, era uma situação desesperadora para aquele povo. Seus filhos, suas mulheres, os esposos, as famílias estavam sem alimento, sem saber o que fazer. O profeta Joel se levanta por Deus. Ele começa a destacar a terrível situação no capítulo de número 1, que você, quando chegar na sua casa,
pode ler versículo por versículo. Eu estou fazendo um resumo do capítulo 1. Mas no versículo 13, ele começa a dar uma receita para sair daquela situação do capítulo 1. E no versículo de número 13, ele dá uma receita de como sair daquela situação. O profeta Joel, nesse caso, quando você lê os seus 3 capítulos aqui na Bíblia nossa, e os 4 capítulos na Bíblia hebraica, que é um capítulo a mais, é o 3 dividido em mais um, você vai perceber que ele não está, como os outros profetas, denunciando pecados como do tipo de idolatria. A gente percebe que nos outros profetas, o que eles dizem é para o povo: vocês estão adorando outros deuses, abandonaram o Deus verdadeiro, abandonaram o único Deus, estão adorando outros deuses. E você percebe essa denúncia dos profetas. Joel é diferente. Você não vê ele fazendo denúncias ou relatando pecados do tipo, mas ele retrata e ele fala de um pecado aqui terrível, de um pecado terrível. O pecado que o profeta Joel vai relatar para aqueles ministros, para aqueles sacerdotes, para aqueles líderes, para o povo, para todos, para os jovens, para os anciãos, para as crianças, e até mesmo para as crianças que estavam de peito, mamando. Ele faz uma acusação que você percebe nas entrelinhas, de que aquele povo, mesmo estando diante daquele cenário de destruição, de seca, de miséria, de faltando tudo, ele denuncia um pecado, o pecado da apatia, da indiferença, da insensibilidade. A maioria daquele povo de Judá no tempo do profeta Joel, mesmo vendo a situação que estava, mesmo vendo, presenciando a miséria que eles se encontravam, ainda assim, era um povo indiferente, era um povo apático, era um povo insensível, era um povo frio. E ele virou para o altar, e começou pelo altar, e diz: chorem, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, porque o sacerdote do tempo do profeta Joel não estava se incomodando, se importando com a situação na qual eles estavam atravessando. Então eles mexem nessa insensibilidade, ele mexe nessa apatia, e diz para os sacerdotes: sacerdotes, em outras palavras, o povo está morrendo, o povo está perecendo, e vocês não estão derramando uma lágrima pelo povo. Perceba que depois que Joel traz o retrato caótico do povo, ele se vira para o altar e diz aos sacerdotes: veste-se de pano de saco, passe a noite em oração, ministros, porque a oferta foi cortada, ou seja, os produtos para fazer o culto acabou, o culto foi comprometido, a adoração está comprometida, o caso é sério, o caso é de chorar. Joel está passando a receita do avivamento, Joel está passando a saída para o avivamento vir. Que está ruim, todo mundo já sabia. Que estava caótico, todo mundo já sabia. Que não tinha mais plantação, todo mundo já sabia. Que não existia mais verde, todo mundo já sabia. Que a crise econômica, emocional, social, física, espiritual estava instalada, todo mundo já sabia. Agora Joel está dizendo: gente, diante desse quadro, eu vou dar receita para vocês. Coloque a boca no pó, clame ao Senhor Deus, é tempo de chorar. E essa palavra aqui é para nós, aqui do altar, é para a liderança dessa igreja, é para o povo que está à frente do trabalho. Nós precisamos chorar pelo povo, orar pelo povo, clamar pelo povo, jejuar pelo povo, sentir fome pelo povo e ansiar que Deus renova toda a sua igreja. Que existe uma frieza espiritual, você não precisa nem falar, que todo mundo já sabe.
que existem pessoas frias. Você não precisa nem dizer, todo mundo já sabe. O que eu sei através do profeta Joel: derrame lágrimas para que isso mude. Quantas lembranças que nós temos de um povo antigo que orava, que buscava Deus, e que essa sinetinha aqui era batida e ninguém ouvia mais o sinal dela, porque o povo estava aos prantos, clamando a Deus. Oh, mas eu entendo por essa palavra de hoje que isso pode mudar ainda. Jesus não voltou, e é isso que eu encontro no profeta Joel. O profeta Joel está dizendo: pode tudo estar acabado, mas se vocês orarem e chorarem, eu vou mudar o quadro dessa situação. Joel estava dizendo assim: vocês estão vendo o desastre que os gafanhotos fizeram? Olha bem para mim aqui. Joel estava dizendo: vocês estão vendo a desgraça que os gafanhotos deixaram? Isso não é nada perto do dia do Senhor que está vindo. Joel estava dizendo assim para os irmãos: olha, vocês têm que aprender com essa praga dos gafanhotos que vocês estão vendo aí. Não é ruim ficar sem alimento, não ter uma água boa? Não é horrível isso? Vocês têm que aprender com isso. Agora deixa eu voltar aqui para dizer para os irmãos: a pandemia recentemente passou. Não foi uma praga esse negócio que levou muitos dos nossos irmãos, deixou muitos entubados, muitos doentes? Não foi horrível ter dificuldade de respirar? Não foi desesperador ver um mundo sem saída, sem encontrar remédio, sem encontrar naqueles dias uma saída, uma solução? E o que é que nós aprendemos com tudo isso? O profeta Joel disse assim: vocês estão vendo a praga dos gafanhotos que atingiu todos vocês? Atingiu toda a plantação de vocês? Saiba que isso não é nada perto do dia do Senhor. O avivamento é urgente. Ele disse assim para o povo de Judá: agora mesmo, é agora, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Meus irmãos, olhe bem, ele estava falando para um povo que estava apático, indiferente, que tal como o sacerdócio estava o povo, tal como a liderança estava o povo. E isso com jejuns. É uma prática bíblica. Qual foi a última vez, responde para você mesmo, que você jejuou? Qual foi a última vez que você falou assim para sua esposa: olha, nas próximas horas ou nos próximos dias, o marido para a esposa para aqueles que são casados, eu não aguento mais de ver a nossa situação caótica aqui. A nossa situação, meu marido, está difícil. Há uma frieza aqui dentro do nosso lar, há uma coisa esquisita acontecendo aqui dentro. Eu vou entrar em jejum e consagração pelos próximos dias. Convertem-se a mim, e isso com jejuns. O jejum é poderoso. Nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que estão colocando uma certa filosofia na nossa mente, nos nossos filhos. Se você está sofrendo, procure de meios, métodos, técnicas para você se aliviar, para você se sair dessa. Tome isso, tome aquilo, tome isso, tome aquilo. Eu sei de um chá que é bom, eu sei de não sei o que lá que é bom. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas Deus está falando para você que é crente, você que já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida: chore diante do meu altar. Chore diante do meu altar. Chore diante do meu altar. Pastor, eu não tenho lágrimas. Procure elas, provoque elas. Pastor, eu não tenho força. Comece com aquilo que você tem. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência e se arrepende do mal. Aleluias. Deus está no mesmo lugar te aguardando, esperando você quebrantar-se diante dEle e da sua presença. Joel estava dizendo: vai vir um avivamento, mas antes precisa chorar, mas antes precisa jejuar, mas antes precisa consagrar. Congrega o povo, santifica o jejum, ajuntai os anciãos, congrega os filhinhos. Nós aprendemos sobre família nesses 2 dias últimos agora. Congregue os filhinhos,
Congrega a família. Levante, sacerdote. Defende essa terra que Deus te deu. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. O inimigo, o mundo hoje está querendo calar essa nossa voz. Eles estão querendo destruir esse nosso conceito. Meu Deus do céu, irmão, você percebe a luta bravia, acirrada que Satanás está tramando contra a igreja nesses últimos dias? O diabo não brinca de ser diabo. Ele está fazendo meios, formas para calar você, para manter você insensível, para manter você duro, para manter você indiferente, para manter você apático, para manter você hipnotizado. As coisas estão acontecendo à sua volta. O profeta diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, esta noite, minha irmã e meu irmão, se você levantar em oração, em quebrantamento, em jejum e confissão, em jejum e clamor a Deus, Ele prometeu que vai manifestar na sua casa, que vai manifestar no seu ministério, que vai manifestar nesta igreja. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor terá zelo e se compadecerá. Provocar você esta noite para que você não saia desse culto dizendo assim: para mim tanto faz como tanto fez. A promessa de Deus para quem faz isso. Depois, irmãos, ele faz um link lá com o dia do Pentecoste. Olha só a evolução da profecia do profeta Joel. Ele primeiro descreve a situação catastrófica que os gafanhotos deixaram. Depois ele dá a receita de como sair daquela situação. E depois ele faz um link com o dia do derramamento do Espírito. O apóstolo Pedro fala isso aqui, é o que o profeta Joel profetizou. E depois ele faz um link com o dia do juízo, ou o dia do Senhor. O que eu quero dizer com isso para os amados irmãos? Ele estava falando de uma desgraça. Daqui a pouquinho ele falou da receita. E daqui a pouquinho ele falou do derramamento do Espírito Santo. E há de ser então, verso 28, que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eita profeta de Deus, irmão. Eita profeta de Deus. Ele dizendo: Deus vai derramar. Quando aconteceu isso no dia do Pentecostes, Pedro disse assim: não, gente, esse povo aqui não está bêbado. O que está acontecendo aqui é o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, depois da cruz do Calvário, os últimos dias começou a ser contado. Nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias haveria muita coisa. Haveria homens presunçosos, homens amantes de si mesmo. Nos últimos dias haveria escândalos. Nos últimos dias haveria falsos profetas. Mas nos últimos dias também haveria o derramamento do Espírito Santo. Você tem coragem de vir aqui, colocar sua boca no pó e clamar a Deus por algo seu, particular, pela sua família? Está aqui, a glória de Deus está aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, glória, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Recebe o renovo de Deus. Recebe o renovo de Deus. Recebe o renovo de Deus. Recebe a glória de Deus.
Recebe essa unção que desce do alto. Recebe essa unção que desce do alto. Deus, poupa-nos, 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 ajude-nos. Jovens, receba de Deus o renovo, recebe a graça de Deus. Jovens, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Recanto, lime, rai, oh glórias, em nome de Jesus. Recebe a unção do Espírito, recebe a graça de Deus. Jovem, recebe agora, recebe agora, recebe agora. É agora ou nunca, 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 é agora ou nunca. Tem criança chorando aqui no altar, meu irmão. Tem criança chorando aqui no altar. A unção de Deus está nessas brasas. Esparrame essas brasas, esparrame essas brasas, esparrame essas brasas. Oh glória, oh glórias a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Para você, minha irmã, ainda há esperança para o seu ministério, ainda há uma saída para você, minha irmã, ainda há esperança para você, meu irmão. Deus vai te fazer algo poderoso na mão dele nesses últimos dias. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, como ministro do altar, como ministro do Senhor, que a sua vida nunca mais será a mesma a partir desse culto. Do seu lado, abraça esse irmão. Se você que está aí sentindo em abraçar alguém, abraça alguém, atravessa esses bancos, abrace alguém, profetiza na vida dele, profetiza na vida dela, ordene a bênção e diga: nós vamos sair dessa apatia, nós vamos sair dessa frieza, dessa insensibilidade. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Essa frieza vai embora da sua vida em nome de Jesus. Essas dúvidas, essa incredulidade, essa insensibilidade vai embora da sua vida agora em nome de Jesus. Deus vai colocar um coração de carne em você. Deus vai colocar um coração de carne em você. Um coração sensível à voz dele. Um coração sensível à voz do Espírito.